Nós vamos começar o nosso estudo bíblico neste momento, né? Com a graça de Deus, nós terminamos o livro de Atos, né? Hoje vamos fazer um estudo, né? Vamos dizer assim, avulso, né? Sem seguir um livro, né, específico, né? E nós queremos estudar aqui ou tirar lições para a nossa vida a partir do Salmo 30, né? Salmo aí de número 30. Eu convido desde já você a pegar a Bíblia e abrir no Salmo de número 30. Salmo de número 30. Né? Nós queremos ver aqui, irmãos, no texto, algumas bênçãos que Deus ele nos proporciona por meio do sofrimento. Né? É possível isso? É possível. E aqui nós veremos algumas só, né? 3 delas, né? A partir do Salmo 30. Diante disso, eu queria perguntar aos amados, né? Você consegue lembrar de alguma bênção desfrutada a partir de um sofrimento na sua vida? Você consegue se lembrar de alguma bênção que você desfrutou a partir de um sofrimento que você enfrentou? Será que nós já experimentamos a transformação de um sofrimento em bênção? Apesar de doer, né, e trazer certos desconfortos àquele sofrimento? Você já experimentou essa transformação né, em que o sofrimento, o momento de tristeza, traz para um momento de bênção? O apóstolo Paulo, ele disse, irmãos, que se gloriava nas próprias tribulações, naquilo que ele era fraco, nas suas próprias fraquezas. Né? Será que o apóstolo, né, nosso irmão em Cristo, gostava de sofrer, né, para dizer isso? É claro que não. Né? Se gloriava nos próprios sofrimentos. Paulo, nosso irmão Paulo, ele aprendeu a estar satisfeito em Cristo. E a pergunta é, será que Deus também não nos quer ensinar, né, a essas coisas superiores a nós? Aprendermos, né, a ter essa alegria, esse contentamento acima das lutas, ou mesmo em meio às lutas? Será que Deus não nos quer ensinar, irmãos, da mesma forma? Outra pergunta é, nós queremos aprender? Por um lado, né, temos a certeza que Deus quer ensinar, né, mas por outro, podemos perguntar, será que nós queremos aprender? Ou queremos continuar olhando para o sofrimento e murmurando e reclamando? Será que nós queremos aprender? Davi, irmãos, né, que foi rei em Israel, ele aprendeu lições preciosas em seus sofrimentos. Lições preciosas. E nós queremos ver algumas aqui no Salmo 30, como nós falamos. Né? Vamos ler o Salmo? Salmo 30, versos 1 a 12. Diz assim: Ó Senhor, eu te exaltarei porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, louvai seu santo nome. Porque sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Senhor,
ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu auxílio. Converteste meu pranto em dança. Tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Vamos rogar a sua bênção. Senhor Deus maravilhoso, louvamos a Ti. Obrigado, Deus. Cremos nos Teus ensinamentos para as nossas vidas, também pelos nossos sofrimentos. Assim como Davi aprendeu e recebeu bênçãos por meio do sofrimento, também queremos aprender e recebê-las, Senhor. Que o Senhor nos capacite, assim nos ilumine a olhar para o texto bíblico que foi lido. E o Senhor possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O Saltério, irmãos, ou o livro dos Salmos, né, como é chamado o Saltério, ele é, na verdade, uma compilação de salmos. Né? Não é como os demais livros que a gente fala em capítulos, né? A gente não fala salmo, né? Às vezes até eu mesmo, por impulso, até eu percebi que eu já falei isso, né? Salmo capítulo 30, Salmo capítulo 50, mas na verdade não. Cada um é um salmo, né? E aqui é uma junção dos salmos, que são hinos, muitos deles cânticos, né? Entoados, feitos para entoar ao Senhor, para cantar ao Senhor, para louvar o seu nome, né? Em que os salmistas foram diversos, né? Foram diversos os salmistas, diferentes, e foram escritos em diferentes situações, em diferentes contextos. Né? E eles foram compilados, juntados, vamos dizer assim, reunidos como uma coletânea de salmos. E houveram várias coletâneas. Até que chegou nessa, vamos dizer assim, nessa última final aqui, que é oferecida, né, o compilado, a juntada, para o emprego de todo Israel, que seria o nosso livro dos Salmos. Que aqui, na verdade, são 5 livros, ou pelo menos 5 coletâneas, né, que eles estão divididos aí. Né? A primeira coletânea vai do Salmo 1 até o Salmo 41, seria a primeira coletânea. Né? A forma de organizar variava muito, mas essa era a ideia, é uma coletânea dos Salmos, né, utilizado pelo povo de Israel. E essa aqui talvez foi a compilação final, né, dos Salmos e apresentados aqui para nós nas Escrituras. Né? A gente vê que alguns salmos eles têm uns títulos, né? Uns títulos que vinham, né? Estão lá na língua hebraica ou na tradução do hebraico para o grego, né? Chamada Septuaginta. Por exemplo, aqui no Salmo 30, o título é Cântico para a ocasião da dedicação do templo, Salmo de Davi. Né? Esse termozinho em negrito foi colocado pelos tradutores, pelos estudiosos depois, né? Como a minha está aí, Livramento da Morte. Talvez na sua esteja diferente. Mas o título que eu estou falando é esse que vem abaixo, né, dessa frase aí em negrito, né? Que é Cântico para a ocasião da dedicação do templo. E o título, né? Eles muitas vezes vão descrever os episódios em que os salmos foram escritos. Né? E no caso de Davi, que Davi escreveu vários, esse aqui é atribuído a ele, né? Podem ter sido a verdade que gerou, vamos dizer assim, o núcleo do salmo. Né? Alguma frase ou uma sequência inicial do salmo, né? Que gerou nele e que veio a Davi no meio da crise que ele estava enfrentando, né? Da crise propriamente dita. Veio aquela ideia, né? Aquela frase, aquele núcleo do salmo. E que o salmo todo, né, foi desenvolvido posteriormente, enquanto ele meditava sobre o incidente. E ele revivia o incidente na sua mente. E é por isso que muitos salmos são muito bem escritos, muito bem organizados, né? Ainda que ele indique a situação, talvez em qual contexto ele se encaixe, mas muito possível tenha sido o núcleo do salmo que surgiu ali, e depois, meditando na situação, refletindo nela, ele escreve ou compila o restante do salmo. Isso é possível que tenha acontecido em muitos.
né? Eles fizeram essas compilações organizadas, né? Porque a gente vê muito isso, porque alguns trechos do Salmo, eles abrangem pensamentos que vão além da própria situação mencionada no Salmo. Né? Muitas vezes eles vão falar de situações que são outras daquelas que estão lá no título. Né? Então, a gente entende que muitos foram feitos dessa forma, compilados na sua totalidade depois dos eventos, né? Depois daquilo que aconteceu. E quando eles estão refletindo sobre isso, né, incluem outras situações. Então, o título aqui do Salmo, como nós falamos, declara Cântico da dedicação da casa. Né? Na minha, na verdade, já diz do templo, né? Mas é Cântico da dedicação da casa, que aí pode ser tanto o templo, como está na minha, aqui, como a própria casa de Davi, certo? A casa de Deus ou a casa de Davi. E ambas são possíveis. A gente lê, por exemplo, em 2 Samuel 5, versos 11 e 12, que diz assim: Então Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram uma casa para Davi. Isso aqui foi quando Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Você lembra que teve todo aquele processo. Ele foi ungido rei, mas Saul perseguia. Depois ele foi ungido rei sobre Judá, sobre a tribo de Judá. E depois, 7 anos e alguns meses, ele foi ungido sobre todo Israel. E foi nesse episódio aí que o rei de Irão fala isso para Davi, né? Envia carpinteiros, pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado rei sobre Israel e engrandecido o seu reino por amor do seu povo Israel. Ou seja, ele experimentou agora um momento de, vamos dizer assim, de estabelecimento, né, de cumprimento pleno da promessa de Deus. É uma possibilidade que tenha sido a casa de Davi, né, ou até mesmo o templo. Ambos se encaixam, né? Mas de todo jeito, o contexto do Salmo em si, do que é dito no Salmo, diz que Davi emerge, né, ou surge de provações iniciais e ele desfruta de alegria pelo livramento do Senhor. Né? Ele tem essas tribulações, provações, sofrimento, e o Senhor o livra, né? Ou o levanta. E como a gente falou, Davi aprendeu lições preciosas em seus sofrimentos. Deus também o abençoou muito por meio do sofrimento. Não só no momento, né, de bonança, mas também nos momentos, podemos dizer assim, de escassez. E a bênção aqui, irmãos, né, foi que por meio do sofrimento, em primeiro lugar, nós queremos ver 3 bênçãos aqui, né? Em primeiro lugar, é que ele teve uma experiência com o Deus que sara, né? O Deus que cura. Essa foi a primeira bênção que ele recebeu em meio ao sofrimento. Ele teve experiência com o Deus que sara. O Salmo ele começa com louvor a Deus. Ó Senhor, eu te exaltarei, né? Porque Tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Pois o Senhor levantou Davi, né? Como que ele tivesse de fato prostrado. Ele vai falar isso no verso 3, na cova. Né? O seu sofrimento é descrito tal como se ele estivesse de fato para morrer. E o Senhor o levantou. E assim os seus inimigos, né? Ou evitou que seus inimigos zombassem dele, né, na sua morte, na sua fraqueza, né, na sua derrota, né, evitou que os seus inimigos rissem dele. Então ele está louvando ao Senhor por isso. E ele diz aí, nos versos 2, né, e 3, no verso 2, que parece que a ameaça que ele sentiu, que ele sofreu, veio mais da doença, mais do que da guerra. Ele disse, ó Senhor, meu Deus, verso 2, clamei a ti e tu me curaste. O Senhor o curou. No verso 3 ele diz, Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Essa era a ideia. Então ele possivelmente estava morrendo e ele experimentou a intervenção do Deus que sara, né? Do Deus que o levanta, do Deus que o cura. Louvado seja o seu
nome. Louvado seja o nome do nosso Deus. E entanto, né, a alegria dele é tanta que no verso 4 ele faz uma aplicação aos demais do povo, a se alegrarem com ele. Ele diz no verso 4, cantai louvores ao Senhor. Veja que é uma compilação posterior, né, ao sofrimento. E ele aplica aqui para os demais do povo, cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Né? O convite aos santos é louvai o seu nome, que é santo. Louvai o nome de Deus, é louvar a pessoa de Deus. Ele é digno de louvor. De alguma forma, Davi chama para eles se alegrarem junto com ele. Né? E de fato, como é bom a gente ter com quem dividir as alegrias. Né? Não apenas as tristezas, mas também as alegrias. E ele convida o povo de Deus a fazer o mesmo. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos. Né? Louvem o seu santo nome. Ele teve essa experiência com Deus. Aí eu pergunto para mim e para você, você já teve experiência com Deus que sara? Você já teve a experiência com Deus que intervém e te sara e te tira da sepultura? Né? Essa era a ideia mesmo aqui, para que você não descesse a cova, para que você não perecesse. Você já teve a experiência com Deus que sara? Davi teve. E essa bênção ele experimentou, porque ele passou pelo sofrimento. E possivelmente aqui uma enfermidade que ele está se lembrando, né? Que ele passou, talvez todo o percurso que ele passou, né? E agora como Deus o está sustentando. Então entendemos que essa foi uma bênção que Deus deu a Davi em meio ao sofrimento. Foi uma experiência com Deus que sara. Assim, outra bênção que podemos ver aqui que Deus deu a Davi, né, é que por meio do sofrimento, ele teve uma experiência com um Deus misericordioso. Ele não apenas teve experiência com um Deus que sara, mas com um Deus que é misericordioso. Olha o verso 5, o que ele diz. Porque a sua ira, né, dura só um momento. No seu favor está a vida. Isso é fantástico, irmãos. Davi tem a certeza que Deus é rico em misericórdia. A sua ira dura só um momento. A sua ira dura só um momento. Glória a Deus. Mesmo que haja sofrimento na nossa vida ou na sua vida, por causa do seu pecado ou por causa dos nossos pecados, a sua ira dura só um momento sobre o seu povo, sobre aqueles que se agarram a Ele. Ele é rico em misericórdia. Essa é a certeza de Davi. Quando nos voltamos para Ele, para o nosso Deus, ainda que o sofrimento seja por causa dos nossos pecados, seja por causa de um pecado nosso, da nossa desobediência, estejamos sofrendo, quando a gente se volta para Ele, a gente experimenta a riqueza da sua misericórdia. A sua ira dura só um momento. Essa ideia parece que Davi está mostrando aqui. Ele é misericordioso para com os seus santos, para com o seu povo. Ele é misericordioso. É tanto que ele diz, no seu favor está a vida. Hoje, para nos voltarmos para Deus, irmãos, é em Cristo. É por meio de Cristo que a gente se volta para Deus. E a gente experimenta a misericórdia de Deus. Em vez de experimentarmos a sua ira, a gente experimenta a brevidade da sua ira, Ou seja, a riqueza da sua misericórdia. E como Davi afirma aqui, no seu favor está a vida. Aleluia. Ou seja, não é mérito nosso receber a misericórdia de Deus. Ele nos oferece vida pela sua misericórdia, porque Ele é misericordioso. Ele não nos dá vida porque você merece ou porque eu mereço. Pelo contrário, somos pecadores, mas Ele nos oferece vida pelo seu favor, por causa da sua misericórdia, seu favor imerecido por nós. Essa é a certeza de Davi. A sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida, na sua misericórdia. Aleluia. Davi tem essa experiência
ou se lembra pelo menos disso, né? Talvez até de outras experiências que ele sofreu por causa de um pecado seu, né? Por causa do seu próprio pecado, mas ele correu para o Senhor e ele experimentou agora misericórdia. No seu favor está a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Davi tem certeza, irmãos, né, que Deus transforma a tristeza em alegria. E por essa experiência, né, ele afirma, aí na parte B do verso 5 ainda, o choro pode durar uma noite, um versículo bastante conhecido, né, e citado. Mas o cântico de júbilo vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. O cântico de júbilo vem pela manhã. Ele tem tanta certeza do cuidado de Deus. Ele experimentou a misericórdia de Deus, que ele afirma com certeza: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ou o cântico de júbilo vem de manhã. Deus, ele transforma a tristeza em alegria. E isso pela sua misericórdia, irmãos. Ele cuida do seu povo. Ele cuida de nós. Aquele que está em aliança com Ele. Ele tem uma aliança conosco. E hoje essa aliança é por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus. Estando em Cristo, temos a certeza que Ele intervém na nossa vida, né? E Ele é misericordioso. E é por isso que podemos afirmar como Davi: o choro pode durar uma noite. Ele só pernoita, ele vem, ou seja, é breve, né? É breve, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Aleluia. Vamos experimentar alegria em meio às tristezas. Entanto, irmãos, parece esse ensinamento, essa certeza de Davi, né, é a esperança, né, do crente em Deus, né, do cuidado de Deus para conosco. E esperança bíblica, né, quando a gente fala em esperança bíblica, não é no sentido como normalmente a gente usa: eu espero que isso aconteça. Ou seja, eu tenho desejo que isso aconteça. Eu torço, né, para que aconteça, para que assim aconteça. Não é essa a ideia. Esperança bíblica é certeza. Eu estou apenas aguardando, porque eu tenho certeza. Essa é a minha esperança, está no Senhor. A minha certeza está no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã, né? E esse ensinamento, irmãos, tem eco de modo mais profundo no Novo Testamento, quando aponta para a nossa alegria eterna em Cristo, né, em comparação à tristeza passageira que a gente enfrenta aqui na terra. Paulo tinha essa certeza. 2 Coríntios 4:17, né, se você abrir aí a Bíblia, eu vou ler aqui o texto com vocês. 2 Coríntios 4:17, ele afirma o seguinte: pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. E aqui o sofrimento por causa de Cristo, né? Quando ele olha para a glória eterna, ele olha para a alegria eterna que vai ter em Cristo, essa tribulação, esse sofrimento se torna leve, porque a glória em Cristo será pesada, e essa tribulação se torna passageira, né, momentânea, vai durar apenas, vai apenas pernoitar, né, em comparação com a glória que será eterna, né, que será eterna. É como diz: vale a pena ser fiel ao Senhor, servi-lo, esperar nele e ter essa certeza da alegria eterna. Vai se cumprir de maneira completa e final quando Cristo voltar. E de fato, todos os nossos sofrimentos aqui na terra duraram apenas um momento, né? Passaram, aleluia. E estaremos em cânticos de júbilo diante do nosso Senhor quando Ele voltar. Tenha certeza disso. Sim, Ele faz aqui na terra, né? Ele faz, mas a alegria maior que a gente deve almejar é esta, é a alegria final, é a alegria eterna, de fato, da nossa salvação em Cristo Jesus. E estaremos lá por causa de Cristo naquele dia, alegres, cheios de júbilo ao nosso
Deus. Deus virá salvadoramente sobre o seu povo, de maneira final e completa, quando Cristo voltar. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Essa certeza, irmãos, essa experiência que Davi tem com Deus que é misericordioso. Ele tem certeza, Deus é misericordioso. Ele cuida de mim. Ele trabalha, né, vamos dizer assim, no meu coração. Ele me conduzirá, né, a desfrutar dessa alegria, porque Ele é misericordioso. Porque Ele é misericordioso e eu me agarro a Ele. Nós devemos nos agarrar a Ele. Que experiência fantástica que Davi teve, irmãos, diante do sofrimento, ou no meio do sofrimento. Ele experimentou o Deus que é misericordioso. Você já teve uma experiência com um Deus misericordioso? Então, se sim, né, você pode esperar em seu caráter e na sua fidelidade. Podemos esperar, né? Se agarre na verdade que Deus é misericordioso. Se nos voltemos para Ele, no seu favor está a vida. Uma terceira bênção que queremos frisar aqui, né, que Deus abençoou Davi em meio ao sofrimento, né, veja aí que envolve conhecer, ter experiências com Deus, algo de maneira poderosa, né? E uma terceira bênção é que Davi, né, vamos dizer assim, por meio do sofrimento, ele reconheceu a sua dependência de Deus. No verso 6, olha o que ele diz aí no verso 6. Eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. E Davi se lembra, vamos dizer assim, do seu momento, ou de momento antes do sofrimento. Momento de prosperidade, podemos dizer assim, né? E às vezes, irmãos, a prosperidade, que pode incluir aqui, né, circunstâncias fáceis, né, a despreocupação pela ausência de lutas, né, não tem lutas, estamos bem, né, estamos em prosperidade, né, está indo tudo bem. Às vezes, né, estes momentos eles podem ser traiçoeiros ao nosso coração, ao coração do homem, porque podemos confiar, né, que somos inabaláveis, ou até mesmo autossuficientes. Está dando tudo certo, né? A minha força está produzindo resultado, está produzindo bênção. É como quem diz, eu não preciso de mais nada. Sou inabalável, sou até mesmo autossuficiente. E Davi parece que experimentou algo parecido, né? Ele disse, na minha prosperidade eu dizia, jamais serei abalado, estou firme, estou bem, né? Não preciso de mais nada. Deus, irmãos, ele falou por meio do profeta Jeremias ao rei de Judá, Jeoaquim. Olha o que Deus disse, está lá em Jeremias 22, 21. Falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas tu disseste, não escutarei. Este tem sido o teu procedimento, desde a tua mocidade, não ouves a minha voz. Veja, o perigo às vezes que pode ser a prosperidade. Cuidado, irmãos, com os tempos de prosperidade que Deus nos dá. Às vezes Deus falou para o rei Joaquim, eu falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas tu disseste, não escutarei. Não quero ouvir, não quero saber dele. Cuidado com os tempos de prosperidade que Deus nos dá. Só que agora é diferente. É isso que Davi está dizendo. No verso 7, ele vai ao reconhecimento que foi Deus quem sustentou o seu reino. A sua, como ele expressa aqui, minha montanha. Foi Deus quem tem sustentado Davi, é por isso que ele estava de pé. Olha o que diz o verso 7. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Foi Deus quem sustentou o seu reino, e o conduziu ali, estabeleceu o seu governo. Ele deu esse tempo
né? Podemos dizer assim, de refrigério, de alegria no Senhor. E é tanto que ele afirma a sua dependência, né, de Deus e que seus próprios recursos são insuficientes, que ele vai, é como que ele diz, um pequeno afastar-se do Senhor e a angústia tomou conta do seu coração. Ele diz no final do verso 7, apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Um pequeno afastar-se de ti, do Senhor, né? E a angústia tomou conta de mim. É como que ele estivesse confirmando, ele é insuficiente em si mesmo, ele depende de Deus. Mas foi no sofrimento, irmãos, que ele chegou a reconhecer essa dependência. Na prosperidade, ele disse, jamais serei abalado. E agora não, ele reconhece que pelo favor de Deus, pela misericórdia dele, é que a sua montanha, né, estava firme, né, o seu reino estava firme, a sua vida agora estava firme. Se Deus se afastar um pouco, ele fica logo perturbado, né? E aí poderíamos, irmãos, perguntar, será que Deus ele não se importa conosco, com seus filhos? Porque ele permite o meu sofrimento, né? Porque ele permite que eu, como seu filho, passe pelo sofrimento. Claramente nós vemos, irmãos, na Bíblia como um todo, que Deus ele se importa conosco. A cruz de Cristo mostra isso. Ele sofrendo injustamente pelos injustos, né? Ele sofrendo injustamente por me amar, Mas nós vemos que o Deus que se importa conosco, né? Ele está preocupado especialmente com os detalhes do nosso coração. Ele está mais preocupado, né, com o nosso caráter, com a nossa vida interior. E ele se importa com esses detalhes. Nós vemos em Efésios 5, irmãos, que Cristo está trabalhando para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, né, sem mácula, mas santa e irrepreensível. Ele está falando, né, de maneira, vamos dizer assim, termos usuais, né, externos, mas se referindo à parte interior, a igreja santa, irrepreensível. Isso são questões do coração. É o que Deus mais se importa, irmãos. É com a nossa vida de santidade. E talvez o sofrimento vai servir para expor o nosso coração. E agora a gente reconhecer os nossos erros, né, e que precisa ser tratado por Deus. E Deus quer tratar o nosso coração, tanto os dos irmãos quanto o meu, né? Só que passar por sofrimento e confiar em Deus, que é essa a ideia, né, do Salmo, confiar no Senhor, não significa, irmão, ser frio em relação ao sofrimento, né? E a gente vê aqui no versos 8 e 9 que Davi expressa a sua angústia, né? E ele clama ao Senhor. Confiar em Deus em meio ao sofrimento não é ser frio, né? Dizer, não, está doendo, estou fingindo que não está. Estou fingindo que não está me incomodando. Não é ser frio ao sofrimento, ok? A gente tem a liberdade de expressar, né, e de reagir a ele diante do Senhor, reagir ao sofrimento diante do Senhor. Olha o que Davi diz, versos 8 e 9. Senhor, a ti clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Veja a angústia dele, né, a aflição dele. E ele expressa a sua angústia diante do Senhor, né? E é algo que nós também podemos fazer, né, diante do sofrimento. E buscando refúgio e ajuda de Deus, né, em nosso coração. Estas perguntas que Davi faz aqui são gritos, né, que vêm do fundo do coração dele. Que ele está proclamando de alguma forma que a vida é curta demais, né, e que a morte é implacável e decisiva. Né, que proveito há, né, no derramar do meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? A morte silencia a adoração humana na terra. E parece esse ser o argumento de Davi para com Deus.
né, diante do seu sofrimento, da sua iminência talvez de enfrentar a morte, né? E a morte silencia a oração humana aqui na terra. É como se Davi estivesse dizendo a Deus: não ganharás nada com a minha morte e perderás um adorador aqui na terra. O que é que o Senhor vai ganhar com isso? Ou ainda dissesse, né, tu terás mais proveito comigo vivo do que morto. Né? Me permite viver. Senhor, tu vai ter mais proveito comigo aqui na terra vivo do que morto. Né? Essas perguntas, irmãos, elas não negam a soberania de Deus além do túmulo, né? Além da sepultura. Como outros salmos expressam essa verdade. Né? Salmo 16, tu me farás ver os caminhos da vida. Né? Não permitirás que o teu santo sofra corrupção, nem, né, permaneça na morte. Tu me farás ver os caminhos da vida, que aponta para essa ideia da ressurreição e a esperança em Deus. Salmo 17, Salmo 49, Salmo 73, Isaías 26, Daniel 12, versos 1 a 3, que mostra a certeza da ressurreição, né, e a esperança, de fato, em Deus, além da morte. Né? Mas essas perguntas aqui mostram que Davi está olhando, neste momento, né, para uma perspectiva de servir a Deus na terra. Ele está olhando, de fato, ele não está olhando para além, né, para além da morte, mas para a perspectiva de servir a Deus na terra. Que proveito haverá? Acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Né? Se eu estiver morto, de alguma forma, irmãos, estas perguntas começam com o interesse em Deus. Né? É como que Davi também perguntasse: que glória Deus vai receber nisso? Né? Que glória o Senhor vai receber dessa situação e disso tudo? E como essas palavras são dirigidas a Deus, mostra que Davi reconhece sua total dependência da ação de Deus. Né? Não são perguntas altivas, orgulhosas, mas de dependência de Deus. Né? E de tentar aqui mostrar a Deus: eu quero te servir aqui na terra. Né? E é melhor eu vivo para eu te louvar, né? Para eu te proclamar a tua verdade. Ele reconhece a total dependência que Deus haja. Né? Antigamente, em outro momento, na sua prosperidade, ele diria: jamais serei abalado. Mas agora ele reconhece: Senhor, faz alguma coisa. Né? É tanto que no verso 10, o argumento é deixado de lado, mostrando que Davi não passa de um necessitado. O verso 10 diz: Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sei o meu auxílio. Ele está clamando: Deus, tem compaixão de mim. Sou necessitado. Né? Sou necessitado, eu dependo de ti. Né? Eu não sou autossuficiente. Né? Eu não dependo das minhas forças. Jamais serei abalado. Não, eu dependo de ti. Tem compaixão de mim. Ó Senhor, sei o meu auxílio. Aleluia. Ele clama pelo auxílio de Deus. Ele clama pela compaixão do Senhor. Ele depende que Deus haja. Né? E é interessante, irmão, se Davi já tinha esta percepção, né, que ele depende de Deus, e é possível que sim, né, que ele depende do Senhor, essa percepção foi renovada pelo sofrimento, que em algum momento, né, na sua prosperidade, parece que, né, essa percepção sumiu e agora é renovada pelo sofrimento. Então, pelo sofrimento, ele reconhece que depende de Deus. Ele reconhece o seu lugar. Deus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Aleluia. Eu não sou dono da minha própria vida. Eu não controlo os eventos à minha volta. Não controlo as circunstâncias. Não controlo a minha saúde. Tem compaixão de mim e ser o meu auxílio. Essa percepção foi renovada. Às vezes a gente já sabe, né, irmãos, as verdades bíblicas ou algumas verdades de Deus para nós, mas às vezes a gente esquece delas. E quando a gente passa por alguns momentos, é hora do Senhor renovar, né, essas lembranças em nós. Louvado seja o seu nome. Isso é porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para nós, e o melhor é estando nos seus caminhos. Louvado seja o seu nome. E aí ele vai concluir o Salmo, os 2 últimos versos, com mais uma celebração a Deus. Ele começa louvando e ele termina louvando a Deus.
E ele vai dizer que foi Deus quem fez isso, né? Converteste o meu pranto em dança. Ele experimentou isso, irmãos. O Deus que sara, o Deus que é misericordioso e do Deus que ele depende, ele é totalmente dependente. Converteste o meu pranto em dança. Tiraste o meu pano de saco. Era como comumente, culturalmente, eles se vestiam quando estavam tristes e lamentavam, né? E me vestiste de alegria. O Senhor deu alegria a ele, para que eu te cante louvores, né? O salmista entende que Deus atendeu a sua oração para a glória do nome do Senhor. Que ele diz, o Senhor, tu fizeste isso comigo, para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Então ele entende que a sua função é louvá-lo para sempre, né? Com um coração grato ao Senhor pelos seus feitos. Louvado seja o seu nome. Davi experimentou, irmãos, muitas lições por meio dos seus sofrimentos. E aqui pelo menos vimos 3 bênçãos, né, que Deus deu a ele. Né? A bênção de ter uma experiência com Deus que sara, por meio do sofrimento, né? E por meio do sofrimento ter uma experiência com Deus que é misericordioso, ele se lembrar da misericórdia de Deus e experimentá-la na sua vida. E a experiência de reconhecer a sua dependência de Deus, ser renovado, né, nessa certeza que ele depende de Deus, né, e que ele é totalmente, né, dependente dele. Será que Deus, irmãos, também não quer nos ensinar, né, por meio dos nossos sofrimentos? Será que Deus também não nos ensina, né, ou deseja ensinar por meio dos sofrimentos que ele permite que nos alcancem? E aí vem outra pergunta, né? Por outro lado, será que nós queremos aprender? Será que Deus não está ou busca sempre nos ensinar? Especialmente, como a gente falou, aquilo que está relacionado ao nosso coração. Ele se importa com os detalhes da nossa vida, mas especialmente aos detalhes do nosso coração. Né? Veja que como o sofrimento até é uma oportunidade de sermos trabalhados por Deus. Mas nós queremos aprender? Será que eu quero aprender? Às vezes a gente fica, né, relutando, olhando para o sofrimento, murmurando, reclamando, em vez de querer aprender. Senhor Deus, olhar para o nosso coração, em vez de olhar para o sofrimento, e à medida que a gente olha para o nosso coração, nós olharmos para o nosso Deus, né? Para quem Ele é, o Deus que sara, o Deus que é misericordioso, o Deus de quem nós dependemos, e não o contrário. Nós é que dependemos dEle. Aleluia, louvado seja o seu nome. Que Deus, irmãos, também derrame suas bênçãos em nós, em meio aos nossos sofrimentos. Ele tem alegria, Ele tem vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas Ele tem bênçãos a nos derramar por meio dessa noite de sofrimento. Né? Que o Senhor nos renove, nos abençoe em meio a esses sofrimentos. E aprendamos a olhar para Ele sempre, sempre, sempre dependemos dEle. E que desejemos aprender aquilo que Ele quer nos ensinar. Que aí cada sofrimento, né, pode ter o seu propósito específico nas nossas vidas, como Deus fez, né, e ainda continua fazendo na vida dos seus servos do passado e do presente, né, para que o seu nome seja engrandecido, para que sejamos uma igreja santa, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, sem ruga espiritual, né, pura, santa. Que Ele continue agindo em nós, assim para a glória dEle. Amém? Esperemos no Senhor. Então, o convite é para que experimentemos esse Deus que sara a nossa vida, experimentemos esse Deus que é misericordioso, experimentemos, né, a reconhecer que dependemos dEle para tudo, aqui na terra e para a nossa
a vida celestial com Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos, que o Senhor nos fortaleça pela sua palavra, e que Ele nos ensine, aleluia, o que Ele deseja nos ensinar. Amém? Queria repetir o cântico para a gente estar encerrando, a nossa transmissão de hoje. O Senhor sofreu por nós, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aleluia. Olhemos para Ele. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Meditemos, meus amados irmãos, no grande amor que o Senhor tem para conosco. O fato dele dar o seu próprio Filho morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, porque Ele tanto nos amou. E nos agarremos a esse amor e fiquemos firmes até a sua volta. Aleluia. Nele e apenas nele. Amém, meus irmãos?
Queremos agradecer a presença dos amados que estiveram conosco, né? Estamos vendo aqui, parece que alguns irmãos, né, da nossa igreja mãe, lá no SET, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, cada um de nós, e o Senhor continue nos fortalecendo, dando um resto de semana de bênção e de esperança na alegria dele, né? Experiências com o nosso Senhor, poderoso em curar, misericordioso, Salvador, né? De quem nós dependemos. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele, né? Assim, Deus, te louvamos, Senhor, por tudo que ouvimos, pela Tua palavra, foi ministrada, pregada, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações e possamos ser fortalecidos por Ti, na força do Senhor, na força do Teu poder, Senhor. E possamos viver esse resto de semana e as nossas vidas de maneira que Tu sejas glorificado e exaltado em nós. Que a força necessária que necessitamos, Deus, possamos encontrá-la em Ti diariamente, Te buscando, renovando as certezas que Tu nos dás pela Tua palavra, e isso diariamente. Te louvamos, Senhor, Te louvamos por essa certeza, certeza do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua graça sobre nós, e que Tu estás conosco todos os dias, até a consumação do século, até que Tu voltes. Aleluia. Tu és a nossa alegria, a nossa força. E continue, Senhor Deus, assim ministrando a nós, diante das nossas lutas e necessidades. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus amados. Recebam o nosso abraço, né? Mesmo à distância, né? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E até domingo, né? Se Deus permitir. Amém.